vista da motivação do jogo para quarta, passava muito do jogo de hoje. Conquistar uma vitória e encarar o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil. Era muito importante ter obtido a vitória como nós construímos. Então, e da mesma forma, o jogo decisivo, né, contra o Fluminense na quarta também vai ser reflexo no jogo no final de semana contra o Cruzeiro também na volta do Brasileiro. É uma coisa está ligada na outra, competições distintas, mas foi importante esse resultado de hoje, sim. Roger, toda vez que vai se debater algo sobre o Grêmio, um dos tópicos que sempre se aborda é o seguinte, que o Grêmio consegue render mais quando opta, no caso da tua opção, pelos jogadores de movimentação, sejam os garotos, como já teve o Mamute, o Pedro Rocha, o Luan, em relação quando você opta por ter uma referência, no caso agora o Bobô. Primeiro eu gostaria que você falasse se você concorda com isso, e se isso também já pode ser considerado a partir do jogo de hoje, quando o Grêmio teve um volume maior depois da saída do Bobô, também com reflexo para o jogo contra o Flu. Não, mas quando o Bobô estava em campo, nós fizemos 2 gols. Então, o volume só do jogo não foi em função unicamente da saída do Bobô de campo, em função do adversário ter alterado algumas peças visando tirar a vantagem que nós tínhamos e nos dá também mais espaço. Claro que a movimentação com dinamismo e com os espaços às costas facilita as infiltrações. E foi dessa forma que aconteceu. Foi um primeiro tempo em que a gente dominou as ações do jogo, né, e criamos, com a presença do Bobô, a oportunidade de gol, com a movimentação dele também, não se restringindo ao meio dos zagueiros e permitindo, como, por exemplo, aquela infiltração do Juliano no segundo gol, justamente por não ter ninguém ocupando aquele espaço. Então, eu tenho esse jogo, sim, como para avaliar algumas coisas, mas o que para mim hoje foi bem evidente a eficiência que nós tivemos e como foi acertado do ponto de vista principalmente do Juliano, no momento que ele vinha numa sequência grande e já estava acusando um desgaste, a gente optar por recuperá-lo 100% e nos últimos 2, 3 jogos do retorno ele está muito bem. Isso é importante para a gente. Marcelo Hermes fez um grande jogo hoje. Eu acho que o último jogo que ele jogou tem quase um turno, né, JP? Mas depois eu acho que ele ficou ainda em campo. Então, isso foi bom. Né? O Pedro, hoje, voltando a ser titular, esteve envolvido diretamente nos 2 gols. São avaliações que a gente tira, sem dúvida. Eu tenho as opções para quarta-feira. No Rio, eu usei a estratégia de colocar o Bobô, eu posso não repeti-la, né, dependendo da estratégia que a gente for adotar na partida. E, Roger, até nessa formação do meio-campo hoje, né, com 3 homens ali também de muita movimentação, né, o Juliano, o Luan e o Pedro Rocha. O que você ganha com isso em relação até ao Douglas, que é um jogador que cadencia em alguns momentos mais a partida? O que você ganha e perde nessa comparação de formação de meio-campo? Então, e o Maicon e o Jeromel para quarta-feira, você espera contar com um deles ou com os 2? Como é que está a situação? Então, a providência de depois, no segundo tempo, promover a entrada do Max foi justamente para a gente conseguir parar a bola no meio, que a gente não tinha com a ausência do Douglas, e que a gente estava com uma movimentação diferente no primeiro tempo, porque o Avaí tinha um tripé de jogadores no meio, e eu queria que aquele meio ficasse vazio e fosse ocupado por um dos nossos jogadores vindo de um outro setor, né, para não ter a marcação quase que individualizada às costas. Então, nesse meio campo móvel, né, mesmo que o Edinho tenha uma característica diferente da do Maicon, mas é um cara extremamente inteligente, ele sabe muito bem dimensionar a questão do tempo e espaço
agredir um espaço e fazer a bola rolar, né, na jogada do gol. O segundo gol foi ele entrando para a linha de 3, trocando de posição com o Galhardo vindo para dentro, o Pedro dando amplitude do lado e a jogada triangulada e ele saindo, ele iniciando e dando passe semifinal, muito bacana. Então me dá essa condição realmente, né, da gente ter um dinamismo na troca de passe, e o Pedro hoje me dá a profundidade, né, e a velocidade que a gente precisa. O Michael a gente vai trabalhar dia a dia, né, para ver se ele consegue. Não, o Pedro começou agora. O Jeromel começou a retorno para o campo agora, não conto com ele, não. Ô Roger, algumas semanas atrás eu lembro que você falava sobre começar um jogo com o Bobô, teria que fazer uma mudança sensível na linha de suporte defensivo. Eu lembro que você falou isso aí ali no CT. Você já conseguiu fazer essa mudança ou ainda há mais a evoluir com o Bobô iniciando um jogo? E se hoje tivesse o Douglas e ele começasse, poderia o desempenho ser o mesmo? Então, foi diferente as circunstâncias do jogo contra o Fluminense para esse jogo, né, que com o Bobô do Bobô, Luan e Douglas no campo, aí sim eu preciso alterar a primeira linha, né, porque eu preciso fazer uma rotação um pouquinho por trás dos meus volantes. O Juliano, que é o meu terceiro homem de meio de marcação, precisa estar esperto para essa cobertura, que em muitos momentos o Luan no lado do campo, para que ele seja a nossa válvula de escape, não posso trazer ele muito para trás, marcando o lateral. Mas hoje foi diferente, porque o Luan teve por dentro, né, na posição digamos, na função do Douglas. Mas no Maracanã aconteceu bem, foi bom. Essa dinâmica aconteceu, né, mesmo a gente tendo pouco tempo ou quase nada para trabalhar. Mas é algo a se pensar. É a estratégia do jogo. A gente analisa o adversário, imagina o jogo que a gente quer propor, e que bom que eu tenho as peças que eu posso usar à medida que a gente entender necessário. Roger, o Grêmio, agora com 51 pontos, está consolidado na terceira colocação do campeonato, dentro do G4, e tem ainda a Copa do Brasil no meio disso. Você acredita que em algum momento, daqui para frente, o Grêmio vai ter que optar por uma competição seguindo, avançando na Copa do Brasil e seguindo, né, nesse bom momento no Brasileirão? Pois é. Agora, hoje eu estava na palestra, eu salientei para os jogadores que hoje seria do número 17 jogos dessa maratona, a gente tinha cumprido 15. E a proposta e o acordo que nós nos mantivéssemos vivos até a parada, a gente está cumprindo, passar bem por essa fase. Agora, eu tenho dito, a não ser que seja algo institucional, né, e da direção venha essa determinação, né, para que a gente priorize um outro. Eu entendo que eu acredito que dá para a gente tentar brigar pelas duas pontas, né, porque nesse momento não há nada definido. E hoje foi visível, principalmente nos últimos 10 minutos, a diferença de você ter uma semana cheia para trabalhar, como foi o Avaí, e de um time que jogou 3 dias atrás e teve a viagem, né? A gente deu uma sentida no finalzinho do jogo, a gente foi um pouco pressionado pelo adversário, mas eu gostaria de seguir firme nas duas, né, até uma segunda definição. Roger, pouco tempo atrás se comentava que o Grêmio tinha uma forma de jogar e que talvez, pela evidência que estava tendo o Grêmio, de repente ia ser neutralizado esse tipo de jogo ou ia dificultar para o Grêmio. Mas daí agora, principalmente falando da movimentação ofensiva, daí o Grêmio ganha essa alternativa aí do Bobô. Eu queria que você falasse em cima disso, da importância de você ter essas variáveis de movimentação ofensiva e o quanto isso dificulta para o adversário. Por exemplo, para quarta-feira você tem mais de uma estratégia ofensiva e o Fluminense não sabe qual. Então, é sempre bom, que muito se comentou a respeito de estar jogando sem um jogador de referência na frente. Eu tenho esse jogador de referência, só que para mim a referência, no meu ponto de vista, ele é deslocado. Eu tenho a referência em cima da linha.
né, que para o nosso jogo, para mim, eu julgo ser muito importante, que é o que dá a minha amplitude. Né? Não é o fato de eu prioritariamente jogar com um jogador móvel que não está entre os zagueiros que me dá a vantagem. A vantagem que eu acredito conseguir ter em alguns momentos sobre os nossos adversários é eu trazer bastante gente para o lado da bola e ter a possibilidade de trocar de corredor o mais rápido possível, né? E as trocas de passes e triangulações que permitem as infiltrações acontecerem, né? E eu tenho jogadores de beirada. De um lado eu tenho uma infiltração tática do Juliano, de um outro eu tenho a velocidade do Pedro. Hoje, depois do Pedro, eu lancei a individualidade do Everton, que vai pelo drible. Eu tenho do outro lado a força do Yuri e da velocidade. Então, são características para mesmas posições distintas. Eu posso ter a figura do Bobô, né, que é um jogador de área, mas sabe se mover bem entre linha, né, não permitindo que o zagueiro o toque. Eu tenho o Brian, o Vitinho, que é um jogador de frente, mas é móvel. Então, é bom me dar a condição de montar a estratégia e eu consigo ter todo mundo motivado, né, sabendo que pode em algum momento ser utilizado. Rogério, gostaria que você falasse em específico do Maxi Rodrigues, que em pouco tempo em campo ele fez um golaço, participou de jogadas ofensivas, teve chance de marcar ali junto com o Everton, e também a avaliação que você faz dessa passagem desse ano do Maxi Rodrigues, que voltou de empréstimo e está aí tentando recuperar espaço no time do Grêmio. Então, o Max, desde que voltou, foi um desejo da gente que ele permanecesse, mas eu fui muito claro e honesto com o Max a respeito dele e da utilidade que nós gostaríamos de que ele tivesse dentro do clube. Ele saiu, teve experiência boa, né, e eu salientei para o Max que eu precisava que ele competisse mais, né, que a qualidade técnica, todos nós sabemos quanto ele tem. Não é à toa que fez esse golaço hoje. E para que nas atividades diárias ele se entregasse, né, porque o reflexo viria no jogo, e para que no momento certo, quando a oportunidade chegasse, ele pudesse fazer o que fez. Né? Ele tem sido fiel a isso, tem trabalhado muito, tem em alguns momentos ficado fora da relação por opção técnico-tática, né, ou às vezes a composição de banco, né, e não tem esmorecido. Né? A recompensa é entrar em campo hoje e ter feito aquele golaço. Quando ele trouxe para dentro, conhecendo a capacidade da perninha esquerda dele, eu achei que o goleiro ia buscar no fundo da rede. Roger, e para o jogo de quarta-feira, já que a gente está falando sobre estratégia, o que tu está pensando para esse jogo decisivo diante do Fluminense? Por enquanto nada, ainda não pensou, mas o que tu projeta em relação também à arena, né? Já que a torcida tem essa média de 20 mil importante. E para o jogo de quarta-feira. Importante desde já convidar e não mais que convidar, intimar o nosso torcedor para estar presente no maior número possível. É a possibilidade da gente fazer um jogo com a casa cheia, podendo passar por uma fase mais quente da competição. Então, o torcedor está junto conosco, tem sido um grande incentivador e combustível dos nossos resultados dentro de casa, e a gente espera a casa cheia. Vai ser muito importante para a gente. E com relação nesse momento ainda não, a partir da amanhã é folga, dar uma descansada na cabeça. Tem bastante tempo que a gente não tem uma folga. E segunda-feira analisar o nosso jogo contra o Fluminense de novo. Né, o jogo hoje do Fluminense, a gente viu parte dele contra o Goiás no vestiário. Tem muitos elementos para tirar desse jogo que a gente vai levar para quarta.